Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 9 ao 16, a segunda estrofe deste salmo tão maravilhoso. Salmo 119, de 9 a 16. Leia, ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Amém. Na literatura, há retratos poderosos da juventude. Não apenas nos encantos ou sobre os encantos da juventude, mas também sobre os estragos da juventude. Não somente descrevem para nós a literatura os prazeres da juventude, mas também os perigos da juventude. Os perigos da própria juventude. Um desses retratos é o de Werther. Werther é o jovem sensível, criado pelo celebradíssimo escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. No século XVIII, vocês precisam, jovens, ler este livro de Goethe. Goethe, autor do século XVIII. E na obra-prima dele, cujo título é Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774. Werther é descrito como alguém apaixonado pela natureza, pela arte, pela beleza. Sobretudo, Werther é apaixonado por uma mulher chamada Charlotte. Lotte. Mas essa mulher é noiva e depois se torna esposa de um homem chamado Albert. E essa é a tensão central da história. Werther se apaixona por uma mulher que já pertence a outro homem e ele sabe disso desde o início. A vida dele é movida por um coração ardente. Ele busca intensidade em tudo que faz. Ele encontra prazer em cada emoção, em cada suspiro, em cada sonho. Mas aquilo que começa como encanto, logo se torna prisão. Werther se deixa seduzir pelos prazeres da juventude. Quais sejam esses prazeres? Quais são as emoções sem limites? O amor sem sabedoria? A sensibilidade sem a direção de Deus? E Werther transforma o sentimento num ídolo. E quando esse ídolo é negado a ele, o prazer se converte em tormento. O fim é trágico. No fim, o mesmo coração que o fazia vibrar de alegria conduziu Werther ao desespero. E na noite de 23 de dezembro, atenção, porque contém spoilers, Werther empresta a pistola de Albert. Lembra-se? O próprio esposo de Lotte. Ele empresta a pistola de Albert sob o pretexto de uma viagem.
Horas depois, ele se tranca em casa, Werther, coloca sobre a mesa o retrato da mulher do amor impossível, o retrato de Lot. A mesma mulher que, sem saber, lhe entregou a arma do marido, entregou a arma emprestada do marido para Werther. Ele está com a arma na mão, com a foto de Lot sobre a mesa. Ele abre a Bíblia em Cântico dos Cânticos de Salomão e atira no próprio peito. Só que ele não morre na mesma hora. Na manhã seguinte, Werther é encontrado ainda vivo, agonizando, e morre por volta do meio-dia. E a narrativa se encerra com uma frieza quase jornalística, quase documental. A narrativa termina assim: nenhum dos ministros eclesiásticos acompanhou o corpo, porque fora suicídio. Werther foi sepultado à noite, para ninguém ver, fora do cemitério, porque não era digno de ser sepultado como todo mundo. Werther morreu jovem, consumido pelas próprias paixões. Símbolo, gente, trágico de uma juventude que vive para sentir. Uma juventude que esquece de pensar, de discernir, de temer a Deus. Pouco mais de um século depois de Werther, em terras brasileiras, Joaquim Maria Machado de Assis, o escritor brasileiro e um dos maiores nomes da literatura da língua portuguesa, ele pintou outro retrato. Pintou o retrato de Bento Santiago, o narrador de Dom Casmurro, de 1899. Bento Santiago, também jovem, também se deixou levar pelas paixões, também colheu espinhos do próprio coração. Na juventude, Bento viveu movido por amor, por ciúme, por vaidade. Bento viveu movido por desejo de controle. E o mesmo sentimento que parecia doce se transformou em veneno. O amor tornou desconfiança na vida de Bento Santiago. A paixão se tornou obsessão. Aposto que você nunca percebeu isso lendo Dom Casmurro para a escola. Precisa reler. E aquilo que antes era brilho de mocidade se transformou em sombra e solidão. E quando Bento Santiago, o Dom Casmurro, olhou para a juventude dele, eis a frase que ele exclamou: "Oh, a mocidade, não há nada como a mocidade." Fecha aspas. Mas veja, essa frase é um lamento, não é um louvor à mocidade. Bento está recordando a juventude como quem olha para um tempo que ele perdeu. Bento percebe que o que chamava de prazer foi, na verdade, o começo da ruína dele na juventude. O menino sensível se tornou o homem casmurro. Sabe o que significa casmurro? Fechado, amargo, cabeça dura, prisioneiro de si mesmo. Dom Casmurro, o homem, o dom fechado, o dom amargo, o dom cabeça dura, o dom prisioneiro de si mesmo. Desperdiçou a juventude e quando ficou velho, a mocidade, não há nada como ela. Veja, gente, tanto Werther quanto Bento são espelhos literários do mesmo perigo. Mesmo perigo, a juventude vivida sem freio. A juventude entregue ao coração, a juventude movida por emoções, por prazeres, mas sem direção de Deus. São jovens que buscam plenitude em si mesmos e encontram o vazio. E é exatamente aqui que a palavra de Deus nos chama à reflexão.
O salmista do nosso texto faz a pergunta que nenhum deles, nem Werther, nem Bento Santiago, o Dom Casmurro, o salmista faz a pergunta que nenhum deles, e a vasta maioria dos jovens de hoje, saberá responder. Como pode o jovem se manter puro? Ou de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Lembra da mensagem passada? Caminho para o salmista é caráter, é coração, é conduta. E Davi mesmo responde o que Werther, Santiago e a maioria dos jovens não sabe responder. Como pode o jovem se manter puro? Davi responde, obedecendo a tua palavra, guardando o seu caminho, segundo a palavra do Senhor. O segredo da juventude, ouça, jovens, a chave para uma vida feliz, em qualquer fase da vida, aliás, não está em seguir o coração, mas em submetê-lo. E nós vivemos numa era onde as pessoas, até ditas evangélicas, seguem mais o coração do que imaginam. Elas batizaram isso de direção do Espírito Santo. Ah, quantas pessoas guiadas pelo coração, sem submetê-lo à palavra objetiva de Deus revelada na Escritura. O segredo da juventude, a chave para uma vida feliz em qualquer fase da vida, não está em você seguir o coração, mas em submetê-lo. O verdadeiro prazer não está nas paixões passageiras, mas na presença permanente de Deus, porque isto será o céu, a destra de Deus, delícias perpetuamente. Olha como encerra a estrofe do nosso texto hoje à noite. O nosso texto começa no verso 9 do Salmo 119, termina no verso 16. Olha como o salmista encerra: terei prazer em teus decretos. Eu não vou ter prazer nas paixões da juventude, nos impulsos do meu coração. Eu vou ter prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Veja como esse jovem ou salmista começou este parágrafo, verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele conclui resoluto no verso 16. Sabe como é que eu vou manter pura a minha conduta? Verso 16. Eu colocarei meu prazer nos teus decretos. Eu não me esquecerei da tua palavra. Meu povo, a juventude guiada pela palavra, ela é forte. João disse isso na sua primeira carta. A juventude guiada pela palavra é forte, é bela, é fecunda. Mas a juventude entregue aos prazeres é fogo que consome. Não é luz que ilumina. Werther e Bento Santiago buscaram sentido nos sentimentos. E eles encontraram apenas solidão e desespero, no caso de Werther. Werther deu fim à própria vida. Bento ficou casmurro. O salmista, porém, encontrou prazer na lei do Senhor e por isso ele encontrou vida. Veja a diferença. Só que a gente conhece a história de Davi e a gente sabe que a história de Davi não foi só o que está no Salmo 119, versículo 16. Você se lembra da história de Davi? E a gente nem precisa ir para a literatura mundial, universal, ocidental para encontrar história. E história de verdade. A história de Davi, no mais tenebroso, no mais perverso, no mais infame episódio da vida de Davi, quando ele adulterou com Batseba. E tendo ele, Davi, sido informado da gravidez inesperada
da mulher do seu mais leal e fiel soldado, Davi manda chamar Urias, o marido de Batseba, e Davi então mata esse homem. Ou trama uma maneira de tê-lo na linha de frente, e Urias é morto em guerra. Ou seja, Davi foi guiado por uma inclinação maligna do seu coração. Davi não foi guiado pela palavra neste momento da vida dele. Davi foi guiado por um coração selvagem, por um coração não submisso à palavra de Deus. Isso é assustador, gente, porque o mesmo homem que outrora disse: tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. O mesmo homem que disse no Salmo 119, verso 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esse mesmo homem se deixou dominar pelos impulsos do desejo e pela cegueira do poder. E o resultado foi devastador na vida de Davi: culpa, vergonha, morte, silêncio espiritual, a tal ponto de a culpa não confessada de Davi fazer arder de dor os seus ossos. Leia o Salmo 32 e o Salmo 51 depois para você ver isso. Eu penso que talvez, se lembrando do profundo abismo do pecado em que havia caído, aquele mesmo em que o coração o havia lançado quando se afastou da palavra de Deus, eu penso que com isso em memória foi que Davi escreveu o último versículo do Salmo 119. Leia comigo o verso 176. Olha como Davi termina esse salmo. E você pode muito bem encaixá-lo neste momento tenebroso que foi a relação de Davi com Batseba, a arquitetura do assassinato de Urias, o período de silêncio sem confissão de Davi. E aí ele termina suplicando: ó Senhor, eu andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Ah, meu jovem, esse será o fim de todo aquele que segue o coração e não submete o coração a Deus. O coração é enganoso, o coração é desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9. E quem toma esse coração por guia, ainda que diga estar ouvindo o Espírito Santo, vai cedo ao tarde ceder, render-se a esse coração e vai se perder nas suas próprias paixões, no seu próprio engodo. Você já tentou aconselhar alguém que não larga de ouvir o próprio coração? É a coisa mais difícil que tem. Ela não te ouve. Ela é casmurra, ela é cabeça dura, ela é fechada em si mesma. Pior ainda, quando ela não admite que é o coração que ela está ouvindo. Pior ainda é quando ela diz: o Espírito me disse. Mas analisando a Bíblia como um todo, analisando o contexto, você sabe que o Espírito jamais guiaria nessa direção, porque o todo diz o contrário. A palavra de Deus contradiz muita coisa. Há momentos que eu prefiro mais não dizer nada. E eu peço: ó Senhor, faz essa ovelha sem rumo, faz essa ovelha perdida voltar para o aprisco. Busca essa ovelha, para que ela não se esqueça da tua palavra. Davi, houve um momento da vida dele em que ele se fechou em si mesmo. Ele se tornou um casmurro, um cabeça dura. E ai de alguém que fosse falar com ele sobre Batseba. Até quando ele não aguentou mais.
Só que o Davi do Salmo 119, do verso 9 a 16, mostra outro caminho para a gente, o caminho da pureza, o caminho do prazer verdadeiro e da vida abundante. Olha o que ele diz, Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra, ó Deus. O segredo para uma juventude feliz não está em seguir o coração, mas em submetê-lo à palavra de Deus. A chave da vida bem-aventurada não está em experimentar tudo, mas em obedecer com alegria a palavra do Senhor. Acredite nisso. Acredite que o verdadeiro prazer não está nas paixões passageiras, mas na presença permanente de Deus. Verso 16, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Pois bem, agora de forma específica, de maneira mais prática, como foi que Davi fez isso? Como Davi conseguiu guardar o coração em meio às tentações da juventude? Em outras palavras, como sobreviver à juventude sem ser devorado pelos prazeres da juventude? É exatamente isso que os versos 9 a 16 do Salmo 119 nos ensina. Davi aqui abre o coração e revela para nós o segredo de uma vida pura, de uma vida firme, de uma vida feliz diante de Deus. Portanto, o que veremos é como o jovem pode permanecer puro, como o jovem pode encontrar prazer verdadeiro, como o jovem pode perseverar na palavra. Passemos então à análise deste trecho e ao final eu quero fazer 3 aplicações práticas. A mensagem desta estrofe se resume ao seguinte, Salmo 119, de 9 a 16. A mensagem se resume ao seguinte, a juventude, ela encontra sua pureza, ela encontra sua realização, ela encontra sua felicidade, não nas paixões que passam, mas na palavra que permanece. Não em seguir o coração, mas em guardar a palavra no coração e praticá-la. Acompanhe a leitura do trecho mais uma vez. Salmo 119, 9. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. A juventude encontra sua pureza, sua realização, sua felicidade, não nas paixões que passam, mas na palavra de Deus que permanece. Não em seguir o coração, mas em guardar a palavra de Deus no coração e praticá-la. Davi, ao que tudo indica, ainda era um jovem quando escreveu este trecho. Ou talvez já adulto. Ao revisitar a vida dele, o passado dele, Davi provavelmente tenha desejado deixar algumas lições aos jovens que leriam ou cantariam esse salmo. Perceba como ele começa o salmo, como ele começa essa estrofe no verso 9. Ele começa essa estrofe com uma pergunta típica de quem ainda está aprendendo. A pergunta sincera do jovem aprendiz. Note o advérbio na NVT. Como? Ou de que maneira?
Como pode o jovem se manter puro? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta honesta, nascida de quem não apenas reconhece a própria limitação, a própria necessidade, mas também discerniu que há dois caminhos apenas na vida. E isso é maturidade. Só há dois caminhos possíveis na vida: o caminho puro, o caminho impuro. Por isso ele pergunta: como eu posso manter puro o meu caminho? Há um caminho certo e um caminho errado. Não existe, jamais existirá uma terceira via. Há um caminho que é de Deus e um caminho que não é de Deus. Um caminho que é carnal e injusto e um que é espiritual e santo. Portanto, veja, gente, essa pergunta do verso 9 em si mesma já contém uma enorme primeira lição. O jovem começa a lutar por sua sobrevivência espiritual quando reconhece que existe um caminho certo a seguir. O caminho traçado pelo Senhor na palavra dele. Jamais o caminho tentado pelo coração. Esse jovem, a semelhança do salmista, o jovem que entende que só há um caminho possível entre duas escolhas, esse jovem descobrirá que o Deus das Escrituras é grande o bastante e gracioso o suficiente para lidar com todas as perguntas que a gente possa trazer diante dele, lidar com todas as dúvidas, todos os medos de um coração que busca sinceramente o Senhor para guardar puro o seu caminho. Por isso ele começa assim: como, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Percebeu? Só há um, ou o puro ou o impuro, e eu não quero o impuro, eu quero o puro. E ele diz, ele responde: observando-o segundo a tua palavra. Ou como diz na Nova Versão Transformadora, obedecendo a tua palavra. Mas isso nos conduz agora, inevitavelmente, a outra pergunta. Uma pergunta ainda mais prática, ainda mais urgente. Como viver segundo a palavra de Deus? É fácil decidir que é isso que devemos fazer. É fácil decidir que é seguir a palavra de Deus que a gente tem que fazer. Difícil é descobrir como isso é na prática. Como passamos de um estado onde não deveríamos estar ou tememos que sigamos um caminho que não deveríamos seguir, como passamos de onde estamos para onde deveríamos estar. Essa é a pergunta que vale muito. Como manter o coração puro, o caminho puro, vivendo, obedecendo segundo a tua palavra. E esses 8 versículos tratam, gente, de 3 dimensões da personalidade humana que são absolutamente críticas na juventude. E, de fato, absolutamente críticas em qualquer idade. 3 dimensões: o intelecto, as emoções e a vontade. Os 3 campos de batalha que todos enfrentamos enquanto amadurecemos. E mesmo depois de velhos. Lutas que começam nos anos da juventude, se estendem até o fim da jornada terreal, como cantamos no hino. Mas antes de entrar nesses campos de batalha, o intelecto, as emoções, a vontade, eu quero que você perceba que o salmista está falando a crentes, não a incrédulos neste salmo. Você não pode perder isso de vistas. Como é que eu sei disso? Ora, a preocupação expressa no verso 9, o anseio de guardar puro o caminho diante de Deus, só pode brotar de um coração regenerado. De alguém que nasceu de novo, que renasceu espiritualmente para Deus. Sabe por quê? Porque o ímpio até pode desejar um caminho de justiça. O ímpio
O não crente até pode desejar parecer bom, ele até pode buscar uma aparência moral, mas o ímpio jamais terá prazer em ser puro diante de um Deus santo. Pode observar. O ímpio até pode querer ética, mas não Deus. E esse salmista, ele não quer apenas ética, ele quer ética diante de um Deus que é santo. Esse é um homem regenerado. Somente aquele cujo coração foi transformado pela graça, iluminado pelo Espírito, é capaz de desejar sinceramente viver de modo que agrada a Deus. Essa preocupação não é natural, essa preocupação do verso 9 é sobrenatural, é o fruto de um novo nascimento, o sinal de que a palavra já começou a operar na vida onde antes havia apenas morte. Portanto, o primeiro pré-requisito para atravessar os campos de batalha dos anos da juventude ou de qualquer fase da vida é abandonar o pecado e receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Receber Jesus Cristo como Salvador. O que significa isso, jovem? É recebê-lo como o seu substituto pessoal na cruz. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus no próprio corpo e morreu como propiciação pelos nossos pecados, aplacando a ira de Deus que nos condenava a viver eternamente no inferno. Receber Jesus Cristo como Salvador é recebê-lo como sumo sacerdote, é recebê-lo como aquele que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelo seu pecado. Mas além de Salvador, é preciso recebê-lo como Senhor, como o Rei que governa, porque Ele não te salva para você viver largado. Ele te salva para ser o seu rei, aquele que governa a sua vida com o cetro real da sua palavra. Ele é o profeta que, por meio dessa palavra, conduz você de volta a Deus e ensina você a andar e manter puro o seu caminho diante de Deus. É disso que o Salmo 119 está falando, à luz da nova aliança. Somente então o jovem poderá trilhar o caminho da pureza e da sabedoria. Somente aquele que pertence a Cristo pode viver de modo que agrada a Deus. E dessa forma sobreviver à juventude. Não apenas sobreviver, mas triunfar nos campos de batalha da vida. Você quer, jovem, sobreviver à juventude? Abrace Jesus como seu Salvador e Senhor. Não há outra maneira de começar. E faça isso quanto antes, para você jamais chegar ao ponto de Dom Casmurro. Oh, mocidade, que desperdício. Salmo 119, de 9 a 16, então, é um manual espiritual para o crente em crescimento, especialmente para o jovem crente, que deseja amadurecer com sabedoria bíblica e com fidelidade espiritual. O jovem que anseia viver pela fé nas promessas do Senhor. Este trecho, o segundo do Salmo 119, foi escrito para todos aqueles que desejam sobreviver a anos desafiadores e triunfar. Então, observe agora como Davi vai responder para nós a respeito do como. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Então veja, de maneira lógica, de maneira progressiva, Davi vai delinear para nós um processo espiritual que é ao mesmo tempo cronológico e pedagógico. Então deixe caminhar com você por esse trecho para você perceber. A primeira coisa, no verso 9 você tem o princípio geral. O princípio geral é este: para sobreviver à juventude,
Para sobreviver aos anos ou qualquer anos da vida, você precisa obedecer a palavra de Deus. O princípio geral está no verso 9. Como pode o jovem se manter puro? A resposta é direta e fundamental, obedecendo a tua palavra. A pureza não é fruto do esforço humano isolado. A pureza nasce, é fruto do Espírito, nasce da obediência à palavra de Deus. Só que o salmista não se contenta com uma resposta teórica, ele vai agora nos conduzir pelas veredas práticas dessa obediência e vai desdobrar para nós o caminho em etapas, 7 etapas até o verso 16. E ele vai revelar para nós como de fato o coração se alinha à vontade de Deus em obediência. O princípio geral é: obedeça a palavra de Deus, verso 9. Como? No verso 10 ele nos mostra o desejo sincero que você tem que nutrir no coração. Buscar a Deus de todo o coração. Como é que você obedece a palavra de Deus? Verso 10. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Ô jovem, ô meu irmão, minha irmã, tudo começa com desejo, com uma entrega interior, silenciosa, uma resolução profunda. Antes de obedecer, o jovem precisa desejar. Por isso que Paulo vai dizer que é Deus quem opera primeiro em nós o querer, e depois, e concomitantemente, a capacidade de realizar. Antes de agir, você precisa querer a Deus mais do que qualquer prazer. De todo o meu coração te busquei mais do que eu teria buscado qualquer outra coisa. Te busquei mais do que busquei namorada, namorado. Te busquei mais do que busquei dinheiro. Esse é o movimento do coração regenerado, um anseio que nasce da graça e que vai soprando na direção da comunhão com Deus. E note aqui, meu irmão, minha irmã, essa comunhão com Deus não é mística nem difusa, porque ela se revela na vida que permanece na trilha dos mandamentos de Deus, palavra escrita de Deus. É a comunhão na palavra e pela palavra. Oh, crente, eu tenho dito isto nos últimos tempos aqui. Você quer orar bem? Não feche os olhos, abra-os diante da Bíblia. Quer orar bem? Leia a Bíblia. É andar com Deus sob a luz dessa verdade. Por isso o salmista ele vai complementar o que ele diz. A primeira frase do verso 10, de todo o meu coração te busquei. Esse é o desejo sincero. E como ele buscou Deus? A frase completa dizendo: não deixe que eu desvie dos teus mandamentos. Como que esse coração desejou Deus? Como ele buscou Deus? Indo para os mandamentos de Deus, indo para a palavra de Deus. Está claro isso? Por isso a gente prega longo e muito nessa igreja. Porque não tem como você desejar Deus abstratamente. Eu quero Deus, e fecha os olhos. Ó Deus, me ensina a te querer. Não é assim. Você tem que conhecer esse Deus para você se encantar com Ele. E só há uma maneira de conhecê-lo: grudando seus olhos e o seu coração nos mandamentos, na palavra de Deus. Não há outra maneira. Sua Netflix tem que ser a Bíblia. Não tem outro jeito. O princípio geral: obedecer à palavra de Deus. Primeira etapa: o desejo sincero. Buscar a Deus de todo o coração na palavra. No verso 11, o Davi vai nos dar o método espiritual, guardar a palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Memorizei a tua palavra, internalizei a tua palavra. Sabe por que a nossa leitura bíblica tantas vezes é estranha? Você lê ela no começo do dia, no final do dia você nem lembra mais o que você leu no começo. Porque você não faz o que todos sempre fizeram ao longo da história da igreja. Você não memoriza. Você não rumina essa palavra durante o dia. Você lê rápido
fecha correndo, se é que lê. Uns falam para mim que só ouve, eu faço um sorrisinho amarelo. Bom, hein? Ah, pastor, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se fosse assim, Deus não tinha deixado escrito. Deus já teria inventado o iPod, o iPad, o MP3 desde a época de Moisés. Há valor em ler. Sim, há valor em ouvir. É melhor ser ouvido que nada. Mas não venha com essa de que você só ouve. Você tem que ler. Por que você tem que ler? Porque você tem que ver as conexões. E geralmente você só vai conseguir fazer as conexões lendo, sublinhando, escrevendo, copiando, circulando, grifando, desenhando. Então você guarda essa palavra no coração, você medita nela com a intenção de não pecar contra Deus. Você tem um propósito na sua memorização bíblica. E o propósito é esse: eu não posso pecar contra Deus. Eu tenho que permanecer desejando Deus. Eu não posso. Então você faz da palavra de Deus isto. A palavra de Deus no seu coração é para isto. É para você não pecar contra Deus. O método espiritual, guardar a palavra no coração. A atitude humilde, verso 12, aprender com o Senhor. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me. Então veja, ele quer manter comunhão com Deus na palavra, verso 10. Ele memoriza esta palavra, verso 11. Mas ele quer compreender isso tudo. Mas ele não começa primeiramente escrutinando, ele louva Deus, ele se abre para Deus e diz: agora me ensine. É assim que você faz, jovem. Eu tenho certeza, quando você quer aprender alguma coisa, você corre em algum tutorial no YouTube. Por que você não corre em atitude humilde para Deus, para aprender dele? Buscando conhecê-lo para não pecar contra ele, buscando conhecê-lo para você nutrir comunhão com ele. O jovem piedoso, ele não confia na sua própria força. O jovem piedoso, ele não presume sabedoria suficiente. E na juventude, como nós somos presunçosos, como a gente acha que não precisa mais dos pais. Como a gente acha que sabe mais do que todos. Como a gente acha, e aqui não, aqui o salmista humilde. Ele fala: Deus, ensina-me teus decretos. E sabe qual é uma das maneiras como Deus ensina os decretos dele para você, jovem? Através dos presbíteros que ele mesmo coloca na igreja. Pastores mestres. Então você senta e ouve, conversa com seus pastores. Você lê bons livros. Você estuda, você se aprofunda. É assim que Deus te ensina. Não é um simples fechar de olhos e dizer: Deus, eu quero aprender, e como se fosse por infusão. Não. É um exercício, é um compromisso, é a humildade de dizer: fala que teu servo ouve. Abrir a Bíblia, sublinhar a Bíblia, procurar seus mestres, procurar os bons livros. A palavra de Deus que foi lida, que foi ouvida, que foi memorizada, agora ela precisa impulsionar o seu louvor ao Senhor, verso 12, porque você quer entendimento. Oh, meu povo, oh, meu jovem. Nós temos tido às sextas-feiras os refugiados, eles buscando os jovens que vêm dar os estudos, buscando trazer respostas bíblicas para as grandes questões do momento. Os adolescentes no farol estudando as cartas de Paulo. É disso que você precisa. O seu pastor labutando semanalmente, diariamente, para trazer a palavra mais límpida possível, mais pura possível, mais profunda possível, para que isso te ensine,
Mostre para você quem é o seu Deus e Senhor e Salvador, para que você se regozije. Esse deve ser seu compromisso. Porque se você não entende o que está sendo dito ou pregado, não é sobre o pastor mudar de metodologia para você entender, é sobre você mudar de maneira de pensar para você aprender com profundidade. É sobre isso. Não é sobre sermos um pouco mais visuais, midiáticos, eloquentes. Coloque isso na sua cabeça. Durante anos, séculos, foi ensinando. Se Deus quisesse transformar vidas com imagens, Ele não teria dito já no início dos 10 mandamentos, não faça imagens. Deus muda a gente pelo texto escrito, que de repente, pelo Espírito, é escrito no nosso coração. É assim, jovem. Então, se o pastor Leandro não está falando de um modo que você não entende, sim, eu sei, eu preciso melhorar em muitas áreas, inclusive na maneira de expor a Bíblia, eu não sei tudo. Mas a sua primeira grande luta não é querer dizer, mas eu não estou entendendo, será que se ele mudasse, será que... Não, você tem que mergulhar sua cabeça nisso e dizer, eu quero aprender assim. E você, jovem, pai, mãe de criança pequenininha, sabe qual é uma das grandes lutas para nós hoje, quando seu filho começa a deixar o ministério infantil? Ele não quer vir nessa igreja, ele chama aqui a congregação, o culto público nosso de igreja. Eu não quero ir naquela igreja não, pai, eu quero ir na igrejinha. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Se seu filho conseguisse sobreviver à infância sem sequer sentar no ministério infantil, mas estivesse aqui com você todo domingo, isso seria um sonho. Não faça do ministério infantil um momento para você se ver livre do seu filho, a tal ponto que ele vai gostar. Sabe qual é o meu medo com essas crianças lá? Eles gostarem tanto de lá, que eles não vão querer sentar aqui para escutar o pastor Leandro pregando 1 hora. E não venha dizer que a gente tem que mudar a rotina para que eles se adaptem, porque tudo no mundo já é para roubar a mente deles. Aqui não será assim. Aqui ainda é o único lugar, provavelmente na face da terra, em que seus filhos e nós com eles somos chamados a sentar e a raciocinar e a pedir, Deus, ensina para mim a tua palavra. E não dá para aprender em 15 minutos, desculpa. Quarto lugar, a expressão pública. Ele fala de testemunhar da palavra. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Então veja, o desejo sincero do verso 10, buscar a Deus de todo o coração. O método espiritual do verso 11, guardar a palavra no coração para não pecar. A atitude humilde do verso 12, louvar para aprender com o Senhor. E aí ele diz, agora eu vou testemunhar, eu vou recitar em voz alta todos os estatutos que nos deste. Porque o que ele aprendeu se transforma em proclamação. Aquilo que agora inundou o seu ser, ele transborda em testemunho, em evangelização, em proclamação, em discipulado. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Essa santidade silenciosa do Davi e do salmista se torna voz viva no mundo. É disso que esse mundo precisa hoje. Em quinto lugar, verso 14, o resultado emocional disso. Alegrei-me com o caminho dos teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Veja que essa alegria, ele vai falar dela apenas depois de ter dito no verso 13 que ele recitou em voz alta todos os seus estatutos. Parece que aqui o salmista diz, olha, eu me senti realmente alegre quando depois de ter buscado de todo o coração, guardado a palavra no coração, aprendido a palavra,
proclamado a palavra, aí sim eu me alegrei. Talvez esteja faltando alegria na sua vida, exatamente por você não seguir esse processo. Buscar de todo o coração aprender, memorizar, buscar compreensão de verdade, proclamar, sentar com alguém para ler a Bíblia, sentar com alguém para falar das coisas que você está aprendendo, do que você leu, do que você ouviu, do que Deus falou com você. E aí você prova dessa alegria. Alegrei-me com o caminho de teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Porque é sobre riquezas a juventude. Eles querem ostentar marcas. Querem ter o último dispositivo eletrônico. É sobre ter dinheiro, é sobre ter poder, é sobre ter riqueza. É isso que parece dar alegria não só para eles, mas para gente grande também. E só há uma maneira, meu povo, de nós fazermos calar a alegria das riquezas, entregando para nossa alma uma alegria superior, o Senhor Jesus Cristo. E você só vai obter isso se você seguir aqui os passos. Começa com um desejo sincero, começa e passa pelo método de guardar essa palavra, essa atitude de aprender com humildade. E essa expressão pública, o resultado vai ser alegria. Alegria na palavra de Deus. E quando te faltar essa alegria, você vai buscar de novo e com intensidade. O penúltimo passo, o exercício contínuo, meditação, verso 15. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Aqui é o segredo da constância, o meditar. A mente moldada pela palavra aprende a refletir, a ponderar, a revisitar com reverência. Ele medita na palavra, passando os seus caminhos pelo crivo da palavra. O que eu estou sentindo, por exemplo, seria isto algo que a Bíblia aprova? O que eu estou desejando? O que eu estou pensando em fazer? Como eu estou vivendo? O que eu tanto venho pedindo para Deus, será que Ele já não respondeu na Bíblia? E eu estou aqui me escondendo atrás do discurso piedoso de que não, eu ainda estou orando. Isso é muito sério. Há muitas orações que já foram respondidas há anos, milhares de anos, quando a Bíblia foi escrita, porque já está tão respondido. E eu poderia aqui ficar te dando inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Senhor, será que o Senhor quer esse relacionamento para mim? Aí você olha, vê a conduta. E você fala, não é bem isso que eu quero num rapaz para casar, segundo a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Não, mas a Bíblia já disse, a Bíblia já respondeu, e você está lá insistindo. E tantos outros exemplos. A Bíblia te chama a uma meditação, tanto quanto a oração. É uma meditação orante. É você pegar esse grande dilema do seu coração, essa grande crise da sua alma e passar em revista à luz da palavra de Deus, porque pode ser que Deus já respondeu, e você ainda está orando. Com a máscara da piedade de quem está buscando Deus em oração. É impressionante porque o salmista diz, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Faça isso e você sobreviverá à juventude. E o propósito final, deleite e memória, verso 16, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Isso é maravilhoso, gente. Então, em suma, o salmista responde à nossa pergunta, como obedecer a palavra de Deus? E ele nos apresenta um processo espiritual em 7 movimentos. Buscar a Deus de todo o coração, verso 10. Guardar a palavra no coração, verso 11.
aprender, verso 12, testemunhar, verso 13, provar da alegria, verso 14, meditar, verso 15, lembrar-se com deleite, verso 16. Tudo isso, por quê? Porque Davi queria manter puro o seu caminho. Davi não queria se desviar da vontade de Deus, verso 10. Davi não queria pecar contra o Senhor, verso 11. Antes, o que Davi queria? O homem segundo o coração de Deus desejava ser instruído por Deus, verso 12. Ele queria proclamar os decretos de Deus, verso 13. Ele queria celebrar a alegria que encontrou em Deus, uma alegria mais preciosa do que todas as riquezas do mundo, verso 14. E é por isso que ele mantém viva na memória a Bíblia, verso 15. E se deleita nela com um amor que não esquece jamais, verso 16. Então é assim, jovem, por meio de uma obediência progressiva, amorosa, cheia de prazer na palavra, que você vai manter puro o seu caminho para a glória de Deus. E foi assim que esse jovem salmista aprendeu a triunfar em cada um dos seus campos de batalha. No seu intelecto, ele fez com que a Bíblia guiasse a sua mente, não seu coração. A Bíblia guia a minha mente. Nas suas emoções, ele disse, a Bíblia vai guardar meu coração. Sobre a sua vontade, ele disse, eu vou pautar meus desejos pela Bíblia. Então veja que a Bíblia guiou esse jovem, a Bíblia guardou o coração desse jovem, a Bíblia pautou as decisões e os passos desse jovem. E ela continua sendo suficiente em todas as gerações para formar corações puros e vidas consagrados ao Senhor. Veja, em contraste com Werther de Goethe e Bento Santiago de Machado de Assis, o salmista nos apresenta um caminho mais alto, um caminho mais seguro e eternamente relevante. Werther e Bento Santiago seguiram o coração. O Davi deste salmo seguiu a palavra de Deus. E no dia em que ele fechou esse livro e seguiu seus impulsos, a vida dele virou uma desgraça. Ah, meu jovem, não se engane com o brilho passageiro das paixões. O coração entregue à palavra não termina em desespero nem em solidão. Aquele tipo de solidão teimosa de Dom Casmurro, obstinada, cabeçuda, fechada em si mesmo, aquela solidão casmurra, ou aquela agitação carnal de Werther. O salmista te mostra um caminho de vida abundante, de vida alegre. Então, 3 dicas para a gente terminar. Como é que você pode manter puro o seu caminho, jovem? Em primeiro lugar, renovando a sua mente na palavra e não nas telas. A gente vive cercado por vozes e imagens. A mente do jovem é constantemente moldada ou pela cultura digital ou pela escritura. A primeira batalha do jovem é mental, é a guerra pela sua atenção. Renovar a mente é pensar biblicamente sobre tudo, pensar biblicamente sobre sucesso, pensar biblicamente sobre o corpo, pensar biblicamente sobre o prazer, sobre propósito de vida, sobre eternidade. Se você não preencher sua mente com a verdade, o mundo vai preenchê-la com mentiras. E isso virá pelas telas. Leia a Bíblia, memorize a Bíblia, medite na Bíblia. A mente na palavra não se curva à mentira. Guarde o seu intelecto, renove a sua mente na palavra, não nas telas. Segundo, suas emoções. Submeta seus sentimentos à verdade e não à intensidade. A juventude quer ser tão intensa o tempo todo.
A cultura diz: siga o coração, siga-o intensamente. Mas corações sem verdade afundam em paixão, em ciúme, em desespero. Leia os sofrimentos do jovem Werther, leia Dom Casmurro, leia a vida de Davi, veja a sua própria história, se não é verdade. Todas as vezes que você deixa o seu coração seguir os impulsos, você acaba não se dando bem. A Bíblia oferece um outro caminho. Não é negar seus sentimentos, é discipliná-los, regenerá-los e discipliná-los, para você aprender a amar a Deus, amar o que Deus ama e se alegrar com o que Ele se alegra. A liberdade verdadeira é sentir prazer em obedecer, sabia disso? Essa é a verdadeira liberdade, ter prazer em obedecer a palavra de Deus. E por fim, cuide da sua vontade, jovem. Obedeça mesmo quando não tiver vontade. Veja, jovem, nem todo dia é animado ou estimulante e está tudo certo. Mas é na rotina e não no impulso que a sua fé vai amadurecer. Eu vou repetir, jovem. É na rotina e não no impulso que a sua fé vai amadurecer. Porque santidade se constrói com decisões constantes. Sabe como? Vamos lá, jovem, presta atenção. Levantar, ler, memorizar, aprender, meditar, orar, resistir, praticar e continuar e fazer tudo isso de novo, todo dia. É só assim. Não viva pelo entusiasmo, viva pela fidelidade, viva pela fé, não por vista. Obedeça e o prazer virá. A alegria renasce quando a vontade se curva à palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, renova as mentes dos jovens e adolescentes desta igreja, das nossas crianças. Renova as nossas mentes por meio da Tua palavra. Livra-nos de sermos moldados por este século e ensina-nos a pensar com clareza segundo a Tua vontade. Que nossas mentes sejam cheias da Tua luz e firmes diante das mentiras deste mundo. Ó Deus, pedimos também que o Senhor nos discipline os nossos sentimentos. Nós não queremos ser guiados pelas paixões, mas pelo Teu Espírito. Ó Deus, ensina-nos a amar o que o Senhor ama e a encontrar alegria no que o Senhor se alegra. Ó Deus, por fim, pedimos que o Senhor fortaleça as nossas vontades para nós obedecermos mesmo quando não houver vontade. Dá-nos constância nos Teus caminhos, fidelidade nos dias difíceis e prazer em fazer o Teu querer. Que vivamos pela fé e perseveremos até o fim, em nome de Jesus. E agora, que o Senhor guarde vocês em pureza de coração, que o Senhor os conduza no caminho da obediência à sua palavra, que o Senhor sustente vocês enquanto o buscam de todo o coração, que o Senhor os preserve de todo desvio dos seus mandamentos. Que a palavra do Senhor habite ricamente em vocês e os livre do pecado que espreita a alma. Que os lábios de vocês proclamem louvores ao Senhor. E que Ele mesmo os ensine os seus santos decretos. Que não lhes falte coragem para testemunhar os estatutos do Senhor, nem temor para anunciá-los com fidelidade. Que vocês se alegrem profundamente nos caminhos do Senhor, mais do que no acúmulo de muitas riquezas. Que a mente de vocês se ocupe com os preceitos de Deus e que os olhos de vocês estejam fixos em seus caminhos. E que o Senhor lhes dê prazer em sua palavra e graça para que vocês jamais dela se esqueçam. Amém.